Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas e Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de agosto, mês de homenagem à nossa querida Constança Medeiros, a mentora espiritual do Grupo Espírita Estrela de Jacó II, comemorado intensamente por essas duas casas irmãs, Jesus e Jacó. Nós estamos trabalhando o livro Dias Gloriosos, de Divaldo Pereira Franco, mediunicamente, ao espírito de Joana de Ângeles. E no dia de hoje, nós teremos a nossa irmã Nilceia falando sobre enfermidades da alma. Acho que temas assim bastante apropriados para um momento difícil, dificultoso que estamos vivendo com esta pandemia, onde os problemas emocionais estão realmente se espalhando por grande maioria das pessoas. Então vamos escutar o que Nilceia tem a nos dizer, que vai nos trazer boas reflexões com certeza, e se não servir para nós, que possamos espalhar, compartilhar, para que chegue até realmente quem tem necessidade. Mas, antes de passarmos a palavra para a Nilceia, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus de misericórdia que seja conosco, pedir aos espíritos do bem dessas duas casas amorosas que estejam visitando as nossas casas e particularmente durante o mês de agosto, que a nossa irmã Constança possa estar visitando cada um de nós que se conecta em qualquer horário com o nosso canal, vendo os nossos vídeos, compartilhando-os, curtindo-os, e que possa derramar sobre nós as suas bênçãos divinas, a sua luz maravilhosa, para que possamos ter paz, harmonia. Ela, um espírito extremamente luminoso, caridoso, derrame sobre nós toda a luz da estrela de Jacó, que lhe é própria. Muita paz, muita luz para todos nós, cada vez mais luz para nossa irmã Constança. E para homenageá-la, não podemos deixar de recitar algumas estrofes do seu hino. Ó lúcida Constança, nas horas de aflição, vem encher de esperança os nossos corações. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos, pelo amor do bendito Jesus. E assim, Constança, recebe a nossa homenagem, as flores do nosso coração, o nosso amor intenso, gratidão, 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 minha irmã. E seja conosco sempre. Muita paz, muita luz para todos nós. Nil, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessas doutrinárias das quartas-feiras e dando continuidade ao livro desse mês, que é Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo que me coube para a gente conversar hoje é Enfermidades da Alma. E eu vou ler um trechinho logo do início, porque Dona Joana, antes de nos falar dessa enfermidade da alma, ela vai nos falar a respeito dessa máquina grandiosa que nós temos, que se chama cérebro. E ela diz assim: sendo o cérebro humano um conjunto de equipamentos muito delicados para os ministérios que lhe dizem respeito, prosseguem profundamente ignorado na sua essencialidade. Embora as notáveis conquistas alcançadas pelos estudiosos especializados, uma infinidade de funções ainda permanece por ser mapeada. Ou seja, temos um mistério na nossa caixa craniana, o nosso cérebro, que sendo estudado exaustivamente. E por mais que seja estudado, ainda há uma gama, Dona Joana nos diz que ainda há uma gama, uma infinidade de funções que ainda não foram descobertas, ou seja, ainda não foram mapeadas. Não se sabe nem o que se existe. Então a gente percebe que por mais que a gente conheça, ainda há uma infinidade de novas descobertas, novas possibilidades, novas conquistas
e que a gente precisa cuidar dessa máquina, né? E no que diz respeito à saúde, a sua ação é decisória na criatura, somos nós a criatura, hein? Em razão de ser o decodificador do pensamento e o direcionador dessa onda extraordinária. Quem é a onda extraordinária? O pensamento, que é portadora de energia pouco conhecida, mas definidora de rumos na existência corporal. Ou seja, Dona Joana vai nos dizer o que a gente já sabe. Mente sã, corpo são, né? Vem lá do latim, mens sana in corpore sano, que a gente tem. Então, sabe que o cérebro é o centro controlador de todas as nossas reações, de todas as nossas emoções, de todo o nosso organismo, né? Até por isso a gente percebe que muitas vezes a gente passa por uma situação em que é dito por a morte verdadeira é a morte cerebral, porque é a partir do momento em que o cérebro para, todas as outras funções são mantidas através de máquinas, mas ali aquele corpo parou de ter vida propriamente dito, né? Mas o mais importante para a gente aqui é entender que esse cérebro vai ser o responsável pelos nossos pensamentos. E esses pensamentos vão ser os nossos direcionadores. Digamos assim, são os nossos guias. São eles que vão nos guiar pelos caminhos que se antevêm ou que se propõem a surgir nessa nova jornada, tá? Só que a gente vai lembrar, se a gente lembrar daquela cadeia, espírito, perispírito, corpo, a gente vai perceber que existe a ligação entre a matéria e o perispírito, que é o mais próximo, o perispírito com o espírito. E todos eles se acoplam através de onde? Mente, né? Então a gente sabe que é o espírito que vai exercer esse controle. E é do espírito que vem todos os complexos mecanismos que vão se predispor ao equilíbrio deste indivíduo em suas várias funções ou em suas disfunções. E aí, quando a gente tem a função, a gente coexiste, a gente habita, a gente existe, a gente predispõe, a gente funciona corretamente. O problema é quando vem as disfunções. E essas disfunções. E essas disfunções, elas são perturbadoras. E elas são perturbadoras do equilíbrio, né? E aí vão se refletir como enfermidades, e essas enfermidades vão aparecer dos mais variados teores. Pode ser uma enfermidade que vai se mostrar psíquica, pode ser uma enfermidade que vai se mostrar física, né? Pode ser uma enfermidade que vai se mostrar espiritual. Então são dos mais variados teores e a gente vai aos poucos aqui debruçando sobre cada uma delas. Mas Dona Joana ainda nos diz que é o perispírito que transmite as necessidades das evoluções, sob diretriz do espírito, que vão transformar as nossas ondas mentais em pensamentos saudáveis ou enfermiços. O que ela quer nos dizer com isso? Ou o que ela nos diz no texto com isso? Simples. Que, de repente, na nossa jornada, a gente vai se bater com alguns pensamentos. Sabe aquele pensamento que você está assim, daqui a pouco ele vem... De onde é que veio esse pensamento? Vem de você mesmo, veio do seu espírito que está lá com o manto, né, o véu do esquecimento, por aí vai. Mas está na sua mente, está ligado. E vem aquele start, vem aquele disparo. E aí você percebe que você tem uma necessidade de evoluir. E aí os pensamentos vão se acumulando, os pensamentos vão chegando e muitas vezes a gente não sabe lidar com esses pensamentos. Esses pensamentos nos incomodam, nos atrapalham, nos fazem entrar em ebulição e nem sempre a gente sabe lidar com essas ondas. E aí a gente vai perceber se esses pensamentos vão acabar sendo saudáveis ou se esses pensamentos acabam nos levando às enfermidades. Principalmente porque o cérebro, que é o centro do comando de toda a organização somática, ele vai processar, né, esses fenômenos degenerativos ou de resistência, assimilando ou eliminando os fatores kármicos de reencarnações, né, passadas. Qual é a situação? Nem sempre
a gente vai ter controle sobre o pensamento. Quando eu falo nem sempre, pessoa, matéria, mas a gente vai lembrar que não é só matéria, a gente é um espírito e a gente vai precisar dessa força, né? Quantas e quantas vezes a gente se bate com pensamentos pessimistas? E aí, qual é a ideia? Se o pensamento pessimista vem, no mesmo instante, eu combato esse pensamento. Por quê? Porque eu sei que eu sou faixa vibratória, né? Eu sou energia. E se eu baixo a minha energia, significa que eu estou muito mais propensa a que coisas negativas se abatam sobre mim, que doenças possam me aparecer, que eu entre em conflito com a minha convivência diária. Por quê? Porque eu estou vibrando muito baixo. E a gente vibra pelaquilo que a gente pensa. Então a gente precisa ter os pensamentos edificantes, né? A gente precisa colocar a nossa mente para trabalhar em algo proativo, em algo ativo, através de caridade, de bondade. Se eu não estou ainda no projeto protótipo é ótimo. No projeto ação, se eu ainda não consigo agir, que eu comece pelo menos a vibrar positivamente. Eu posso vibrar positivamente se eu sou uma pessoa que gosta de ler, eu começo a tentar a ler coisas edificantes. Se eu sou mais visual, pega palestras. Existem várias palestras de vários canais edificantes no YouTube e tantos outros. Se eu quero uma conversa, eu procuro alguém para conversar, para me desabafar, né? A gente tem canais de atendimento fraterno, né? A Casa de Jesus nos oferece esse atendimento fraterno, então manda um WhatsApp, pede esse atendimento, pede esse socorro. O que não dá é para manter a vibração baixa e tentar depois se recuperar de algo que não vai conseguir, né? Principalmente porque a gente sabe que a abertura dessas brechas, né, essa queda do padrão vibratório, essa ruptura aqui do padrão vibratório, vai fazer com que a gente abra essas brechas. E quando essas brechas se abrem, podem se abrir para todos os tipos de distúrbios da alma. E a gente vai sempre vibrar no corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. É uma via de mão dupla, né? Não tem escapatória dizer, minha mente está bem, meu corpo está doente. Não tá. Chega no corpo depois que já chegou aqui, ó, faz tempo. Porque Dona Joana nos diz que todas essas enfermidades, todos esses distúrbios, são vírus que nós temos dentro do nosso organismo, só que são vírus em incubação, né? E nós, que somos o hospedeiro, quando nós emitimos ondas vibratórias baixas, a gente faz com que esses vírus, ó, despertem. E esses vírus vão alcançar uma multiplicação devastadora, que muitas vezes pode chegar ao sem limite. E interessante é que no livro de Dias Gloriosos, né, a Joana nos fala da questão do HIV. Mas a gente pode transportar tranquilamente Covid-19, ano 2019, 2020. A humanidade guerreando, a humanidade toda pensando negativamente, doenças como depressão, suicídio, né? Guerras, disputas, né? Ódio, revolta, vingança, rancor e por aí vai. O mundo doente. O planeta Terra adoeceu, né? A gente tem aquela imagem do planetinha Terra internado, né, numa UTIzinha e os outros planetas lá do lado de fora dizendo assim, você vai ficar bom. Mas o planeta adoeceu. E olha o que essa onda vibratória trouxe. Uma pandemia. Que por vezes, por quantas e quantas vezes, desde 2019, a gente acha que vai melhorar e volta. Vai melhorar e volta. E por que volta? Porque o padrão vibratório depende dos habitantes desse planeta. E o que andam fazendo os habitantes desse planeta?
ódio, revolta, vingança, desestruturação, pensamentos negativos, suicídios, assassinatos, crimes hediondos, alguns absurdos que a gente lê e assiste em noticiários que a gente se pergunta, e estão esperando o fim do mundo, é o planeta explodir? Porque para mim certas coisas é fim de mundo. Isso é padrão vibratório baixo e isso é adoecer. Mas isso é coletivo. Mas podem vir também as chamadas neoplasias, os cânceres. E aí é cada um por si. É você desenvolver em si essa mágoa, essa revolta, esse rancor, esse ódio, né? Te destrói, te joga para baixo, te faz ficar suscetível às coisas que lhe acontecem ao redor, fisicamente falando. E olha que quando chega ao físico é porque já detonou o teu mental e o teu espiritual, né? E aí, Dona Joana prossegue dizendo assim, que essas ocorrências têm lugar em todos os processos degenerativos do organismo. Nada escapa, gente, nada pode escapar. Sejam por contaminação, por traumatismo, por problemas genéricos. E no pensamento se encontram os fatores que podem propiciar uma recuperação parcial, quando se tratar de um efeito contundente de ações dolosas do passado, ou até mesmo recuperação total mediante instalação de saúde. Gente, olha que pleno! A cura está na sua mente. Claro que dependendo do que se acometer no seu corpo físico, você vai precisar, né, do auxílio material, porque você ainda é matéria, todos nós somos matéria. Então a gente precisa do médico, do enfermeiro, da vacina, da medicação, mas primeiro, cura a cabeça. Joga a cabeça no eu posso, eu quero, eu consigo. E eu vou sair dessa. Tudo é passageiro. Tudo passa. Então, se a gente foca no que nos é permitido, a gente consegue sim a recuperação total, plena dessa saúde, né? E aí, Joana nos traz algo que a gente sabe, mas a gente vai dizer assim, mas ele era Jesus, que ela diz assim, Jesus sempre recomendava àqueles a quem ele curava, que se cuidassem, evitando atentar contra o equilíbrio das leis, a fim de que não lhes acontecesse o pior. Cada cura, Jesus terminava e dizia, vá e não voltes a pecar. E o que era o pecado? O pecado era você atentar contra as leis de Deus. E se a gente não andasse tentando contra as leis de Deus, com certeza nós não estaríamos em tantos problemas quanto nos enfiamos ultimamente, né? Porque essas doenças, sejam elas quais forem, são estados anômalos do nosso espírito. O espírito vai só exteriorizar no corpo a ocorrência depuradora que se lhe faz necessária, a fim de que voltes a ter o equilíbrio. O equilíbrio entre o corpo e a mente. Entre esse espírito, que faz a sua mente, e o seu corpo, que é quem te carrega no seu dia a dia de reencarnado no planeta Terra. E aí Dona Joana traz algo bem legal já para a parte finalzinha dessa parte de enfermidades da alma, que é como a gente se cura, ou como a gente segura a nossa saúde, que é através do bem-estar. E diz que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde define como bem-estar físico, mental e social. Só quando você tem esses três, repetindo, bem-estar físico, mental e social. Só assim você é capaz de viver e conviver num estado saudável. E um outro, nem sempre a ausência de enfermidade vai significar saúde. Por quê? Porque tudo é processual. A pessoa pode estar lá, com o seu vírus incubado, seu corpo aparentemente saudável, mas ele está doente. E está doente aonde? Da alma, como se diz, né? Está doente da alma. Mas não é. É porque demora um certo tempo para o corpo refletir
aquilo que já se acometeu na sua mente e no seu espírito. E aí, o que Dona Joana nos diz? Que mantendo o bem-estar físico, mental e o trânsito social harmônico, você poderá sim se considerar uma pessoa com saúde. O problema é, olha, falando Nilceia, bem-estar físico a gente tenta. Mental a gente vai brigando com os últimos acontecimentos, mas o trânsito social harmônico. Eita, que conviver em sociedade dá trabalho, e é por isso que temos a lei de sociedade, porque precisamos evoluir, precisamos entender essa convivência, precisamos nos fazer felizes, não importa em que ambiente estejamos, né? Por quê? Porque uma vez felizes, não vamos derrapar no desânimo e nem em estados mórbidos que vão agravar as enfermidades da nossa alma. Porque a saúde não é exceção. A saúde é o estado natural da vida. Nós fomos criados para termos saúde, para sermos saudáveis. E a gente adoece por tanta besteira, e a gente adoece por tanta besteira, e a gente dá tanta desculpa para o não trabalho. E aí Dona Joana diz, e você reclama, mas veja o exemplo que a gente tem que seguir, que é Jesus. Jesus nunca ficou doente. E sempre se apresentou idealista e equilibrado, mesmo quando foi tentado das mais variadas maneiras. Jesus podia até um dia estar cansado, mas ele nunca se recusou a trabalhar e nem prestar socorro àqueles que buscavam ele, dizendo assim, volta amanhã que já acabou meu expediente, né? A gente precisa sair desse ciclo vicioso. E lembrar sempre que o pensamento é que é o catalisador de todas as ocorrências que acontecem com o ser humano. E se esse pensamento é o catalisador de tudo que acontece para o ser humano, é porque eu preciso pensar positivo. Eu preciso sair do ciclo vicioso da negatividade. E que talvez para cada pensamento negativo que me surge, eu tenha que botar 2 positivos. Porque aí a gente vai se envolver numa atmosfera de ondas vibratórias elevadas, né? Mas também não é só da boca para fora não, viu, gente? Aqueles ditadinhos que a gente sai lendo. Não, é colocar em prática. Vamos sorrir, vamos dar um bom dia. Passou a noite em insônia, mas vamos acordar para o trabalho dispostos, né? Vamos levantar, vamos olhar o mar, vamos respirar, vamos agradecer o sol, vamos agradecer a chuva, vamos agradecer a chance de estarmos vivos e de poder fazer diferente. A gente precisa desenvolver a terapia da gratidão. Mas não é aquela gratidão da boca para fora, porque gratidão vira uma coisa tão falsa ultimamente, né? Tudo é gratidão, gratidão, gratiluz, Não, é do coração mesmo. É ser grato. Até pela topada que a gente toma, porque até uma topada joga você para frente. E a gente precisa disso nas nossas vidas. Porque senão vamos ser eternos enfermos da nossa alma. E, consequentemente, eternos visitadores de emergências e hospitais. Que a gente possa, cada vez mais, vislumbrar e nos guiar nos ensinamentos de Jesus, que nunca se recusou a trabalhar, que nunca se furtou de ajudar, mas que sempre disse aos outros, vá e não voltes a pecar. Que possamos viver em luz, em pensamentos positivos, que possamos vibrar elevadamente para que a gente consiga ter bem-estar físico, mental e harmonia social. Muita paz para todos nós. Bom, agradecendo a Nil as reflexões que nos trouxe a respeito de enfermidades da alma, né? E pedindo ao Pai de Misericórdia que seja conosco, vamos nos dirigindo, se ainda não estivermos lá, naquele nosso cantinho, que eu chamo de cantinho da conexão, onde nós teremos menos ruídos externos e assim a nossa conexão pode ser mais plena, mais perfeita, né? Sem interrupções dentro do possível. Então vamos fechar os nossos olhos
inspirando profundamente, retendo já as bênçãos divinas que já foram derramadas sobre as nossas casas, nossos lares, onde estivermos, né? Por esses nossos amigos queridos, esses atendentes fraternos que foram designados para o nosso atendimento da noite. Eles em três formam um verdadeiro triângulo de paz, de cura, de harmonia dentro dos nossos lares. Já fizeram a limpeza do nosso ambiente, limpando também o nosso campo, o campo dos nossos familiares que estão conosco, de forma que absolutamente nada nos impeça de receber as dádivas divinas que estão designadas para recebermos na noite de hoje. Então, aqueles que estão em tratamento espiritual, preferencialmente, dirijam-se aos seus quartos, mas se isso não for possível, também não é problema. Apenas busquem um local onde possam estar confortavelmente, plenamente receptivos, como todos nós que apenas iremos receber um passe. Também estejamos plenamente receptivos, comodamente sentados, sem tensões musculares. Podemos movimentar um pouco o nosso corpo, os nossos ombros, pescoço, de forma que possamos eliminar um pouco as tensões musculares que acumulamos durante o dia e que o conforto nos ajude a, em estado de relaxamento, em estado de conexão com o Pai Maior, recebermos amplamente todas as bênçãos em abundância, as bênçãos derramadas por esses nossos irmãos queridos. Vamos inspirar profundamente, imaginando todas as bênçãos divinas que desejamos ardentemente ter: paz, luz, harmonia, compreensão, tolerância, perdão e tudo mais o que assim o desejarmos, saúde, curas, tudo o que assim o desejarmos. Mentalizemos que essas bênçãos estão penetrando pelas nossas narinas e se fixam dentro do nosso ser, tomam conta dos nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional. E ao expirarmos, expiremos aquilo que não desejamos mais ter, o que nos faz mal, mágoas, ressentimentos, sofrimentos desnecessários. Luz, muita luz sobre nós, Senhor. Mais uma vez, inspiremos profundamente todas as bênçãos divinas que desejamos ter. Vamos retê-las dentro de nós e expirarmos o que não queremos, o que não nos faz bem. Vamos colocar para fora tudo que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos profundamente, mentalizando toda a paz que desejamos ter e que queremos ser no mundo. E retenhamos essa paz dentro de nós, que nos dará todas as outras bênçãos que assim o desejarmos, porque a paz e o amor são capazes de tudo, de bem-estar pleno e absoluto. E agora expiremos também essa paz que desejamos ter e que para isso precisamos ser. Muita paz, muita luz. Não esqueçamos o nosso copo ou garrafa de água para fluidificar, mantendo-nos em perfeita conexão com o Pai Maior. Podemos, cada vez que a nossa mente dispersar, focar na nossa respiração novamente, só observando o ar penetrando as nossas narinas e saindo, ou pelas narinas ou pela boca, como assim o desejarmos, mas focando na nossa respiração, para que a nossa mente possa permanecer firme e fiel na conexão com o Pai Maior, com o Divino, com esses nossos amigos espirituais, com os nossos anjos guardiões, a quem devemos sempre convidar para estarem conosco a cada momento de conexão com o Pai Maior, os nossos amigos espirituais também, que estejam todos conosco, nos envolvendo em paz e em luz. E assim,
na certeza do amparo divino. Vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz sobre as nossas cabeças. Luz, luz branca, abundante, potente, com nuances douradas, se derramando abundantemente sobre o nosso chakra coronário. O chakra, que é o distribuidor de energias benéficas, a nossa conexão com o Pai Maior, com a espiritualidade, o eu sou luz, eu sou centelha divina. E essa luz abundante desce sobre o nosso chakra coronário e se derrama sobre os nossos 4 corpos, inundando-os de luz plena e absoluta, promovendo as curas que tanto almejamos, curas no corpo físico, curas no corpo espiritual, curas no corpo mental, no nosso consciente, curas no nosso corpo emocional, no nosso subconsciente. Paz e luz, nos sentimos numa imensa redoma de luz, luz intensa, uma redoma extremamente luminosa, envolve todo o nosso campo. Essa luz penetra o nosso ser e se expande, se expande, se expande, se expande, rompendo as barreiras do nosso corpo físico, nos trazendo uma sensação de muita paz, de energias vitalizantes, renovadoras, onde deixamos ir emoções negativas, sentimentos negativos de dores, preocupações, na certeza, na esperança plena da paz a nos envolver por completo, soluções para todos os nossos problemas. Visualizemos todas as nossas dificuldades sendo contornadas, todos os nossos problemas sendo resolvidos de acordo com a vontade divina. Deus sempre sabe o que é melhor para nós, mas nós, humildemente, podemos sim pedir a Ele cura, paz, harmonia, soluções para os nossos problemas. E tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver as soluções que nos chegam, mesmo que não sejam exatamente aquelas soluções que desejávamos, mas que sejam soluções, que tenhamos força, teremos resiliência. Jesus já nos disse: eu vos aliviarei. Então, o que não for possível retirar de nós de fardo pesado, o alívio com certeza virá. E é nessa certeza do amparo divino, nos sentindo luz intensa e vibrante, enquanto os nossos amigos queridos terminam o nosso tratamento, o nosso passe. Vamos compartilhar essa luz, mentalizando que essa luz se expande, se expande, se expande, toma conta da nossa vizinhança, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso Brasil, que tanto necessita de luz. E essa luz ilumina todos os que estão em sofrimentos de ordens diversas, os que estão na mais absoluta miséria, não têm o que comer, o que beber, o que vestir. Misericórdia, essa luz envolve esses nossos irmãos, aparecendo soluções alternativas, alívio, que Jesus os alivie. E essa luz continua se expandindo para todos aqueles que estão nos leitos de dores, seja por Covid-19 ou outras doenças. Essa luz se expande sobre todos aqueles que tiveram perdas terríveis por conta desta pandemia, lutos, perdas de negócios, perdas de emprego, condição de vida digna. Essa luz se expande, se expande, se expande para todo o globo terrestre, todos os países, todas as cidades são envolvidas nessa luz. E vamos mentalizar o nosso planeta Terra
sendo envolvido também, essa luz se expande, se expande, se expande, que vai até para fora do nosso planeta, envolvendo. Quanta luz envolvendo o nosso planeta, que necessita da nossa luz, a nossa colaboração, para que as suas energias possam ser transmutadas. Essa luz envolve a toda a humanidade ligada ao planeta Terra, encarnada ou desencarnada, iluminando aqueles que se encontram em trevas, Senhor, e que dificultam a progressão do nosso planeta. Luz, muita luz sobre todos que estão em trevas, encarnados e desencarnados. Luz vibrando no nosso planeta, mudando a sua psicosfera, fazendo respirar novos ares, e nós também nos livrando desta pandemia e de todos os males que as trevas ainda insistem em fazer cursar no nosso planeta. E assim, meus irmãos, retornando ao nosso cantinho da conexão, agradecemos a Deus esta oportunidade de luz intensa, e continuemos a mentalizar essa luz intensa ao nosso redor, tomando conta de cada cantinho da nossa casa, e que tenhamos uma noite iluminada, tranquila e feliz. Que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê a certeza de que somos luz, somos centelhas divinas e que podemos sim fazer brilhar a nossa luz, e que a nossa luz brilhe para tudo e todos ao nosso redor. Que assim seja. Muita paz.